Meus amigos, é gravíssimo o que vou vos contar agora. Até eu tenho que me controlar para saber como falar sobre esse assunto. É muito polêmico. É um vídeo diferente que vou gravar hoje. Um pastor, tá? Morre num hotel junto com uma amante. Recebi muitas mensagens para comentar sobre esse assunto. Alguns já me disseram, vocês, os pastores, olha o que vocês fazem. Gente, ele ministrava cursos para casais na igreja. Vocês viram que o traço narcisista, né? Eles pegam posições para poder mandar nas pessoas fazerem tudo que eles querem e as pessoas têm que ser dominadas por eles. Inclusive, ele pregava muita santidade, ele exigia da igreja uma postura, a postura que ele não tinha. E este facto aconteceu em Minas Gerais no dia 4 e divulgado no dia 7 de março. Praticamente um facto recente. Ainda não passou 2 semanas, praticamente uma semana, desde que o facto aconteceu. Bom, a esposa do pastor foi no hotel para reconhecer o corpo do marido. Você imagina a tristeza desta mulher. A mulher vai no hotel para reconhecer o corpo do seu marido, que é conhecido como pastor, servo de Deus, temente a Deus. Você imagina a tristeza dessa esposa? E vergonha também na mesma hora? O que é que aconteceu? Um homem estava com a sua amante, depois do ato, em um motel, passou mal. A mulher liga o SAMU, ou então liga ajuda médica, chegam aí, encontram o homem, morreu de infarto. E fizeram investigações, não houve a violência. Não houve sinais de violência. E a mulher disse, eu tenho que sair daqui antes que esse facto se torne público, porque é um escândalo. Eu sou uma amante. No entanto, o facto está na internet, em todos os lugares. Eu vi muitos a comentarem, mas eu gostaria de te aconselhar. Quando fatos como esses estão a acontecer, você precisa tomar uma posição e uma postura. Não seja igual a todo mundo. Não entra na boca de todos a forma que eles comentam esse tipo de factos. Inclusive, ímpios aproveitam para ridicularizar o cristianismo, não o ser humano que pecou. Inclusive, alguns generalizam todos os servos, pensando que todos os pastores são assim. Não existe nenhum servo temente a Deus. Aqui não estou a falar de mim, mas estou a falar do cristianismo. O próprio Cristo, o verdadeiro pastor, ele disse no livro de Mateus, capítulo 18, versículo 7, ai do mundo por causa dos escândalos, porque é mister que venha escândalos, mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. Olha isso. Quer dizer, desde a hora, através de ti está a acontecer o escândalo, certeza absoluta, você tem conta a render diante de Deus. Pior, quando você é pregador, da forma que eu prego aqui, eu provocar o escândalo, eu tenho conta. Eu tenho que explicar diante daquele que me deu o ministério, daquele que me chamou, tá? Olha, tem outro fato que aconteceu nos Estados Unidos que marcou a minha vida. Eu entendi que eu tenho que olhar para Cristo, não em seres humanos. Até aquelas pessoas que eu acho tementes a Deus, se um dia pecarem, eu não vou recuar. Eu vou olhar para Cristo que não pecou e já preparou seus servos, seus filhos, que haverão falsos. Haverão também aqueles que vão cair, era temente a Deus, mas em algum momento cai. Até as estrelas do céu serão enganados, arrastados. No entanto, aconteceu um fato nos Estados Unidos. Um servo, se chama Ted, esqueci outros nomes, da maior igreja evangélica dos Estados Unidos da América. Este servo influenciou muita gente. Eu acredito que 14 mil membros. Infelizmente, surgem informações que namorava com um homem igual. Pastor de uma igreja gigante namora com um homem igual, que é um dos membros da igreja. Este homem fala em público que recebia salário para fazer isso com o pastor. Quer dizer, o pastor era
o gay, se escondia. Misericórdia. Quantas pessoas esse pastor pregou, convenceu, mas o pastor era o gay escondido. E outra coisa, este homem que divulgou a informação disse que o pastor, inclusive, lhe mandava comprar metanfetamina, H. Você imagina, usava H e também era o gay. Por muito tempo. E o homem disse que fez isso com o pastor durante 3 anos e recebia o salário, significa algo não deu certo entre os dois. E o homem decidiu destruir a vida do pastor. E para Deus não era destruir, expor aquilo que era escondido. Olha, existem pessoas que começam bem, começou muito bem. Deus começou a usar e abençoou, exaltou a pessoa. Quando vão fazendo alianças, entram em certos grupos, aqueles grupos lhes levam numas reuniões aonde para você chegar no topo muito mais que você tem. O homem sempre procura mais. E acha o que tem pouco. O que Deus entregou é pouco. Quer mais. Capaz de vender tudo que tem espiritualmente, entregar tudo. Capaz de entregar até o sangue. No entanto, acabam entrar em certas sociedades onde se encontram supostamente grandes pastores, se encontram para se reunirem, fazendo pactos. Existem servos que fazem relações sexuais entre eles. No entanto, quando você entra em um vício, você quer continuar, acabam tendo um jovem também que faz com ele em casa. E muitos servos até têm esposa e ainda tem outro homem que fazem também. Não estou a dizer que todos os servos fazem isso. Estou a querer te dizer, próprio Cristo disse que virão vários falsos profetas. Enganarão a muitos. Acautelai-vos dos falsos profetas. Tá? Surgirão vários. Então isso significa que quando essas coisas estão a acontecer, você tem que entender que não é Jesus que pecou. O cristianismo é a verdade. Mas Jesus disse, vai ter infiltrados. Se você observar muito bem, na casa do rei sempre teve 3 tipos de servos. Tá? Desde o tempo dos reis, até mesmo o rei Davi, qualquer rei que já surgiu, na casa do rei existem 3 tipos de servos, até mesmo ao servir o Senhor Jesus Cristo, nós temos 3 tipos de servos. Guarda isso. O primeiro servo, o próprio rei é que chama. E o rei, quando chama, ele não deixa a pessoa sem saber, sem conhecer a visão. Ele próprio ensina a pessoa. Ele vai te ensinar como lhe servir. Ele vai te colocar a cultura da casa real, até você entender melhor, você começar a pensar igual a rei, inclusive. Você já sabe quando ele quer beber água, você já sabe. Servos do rei são aqueles que sabem tudo que o rei gosta, o que ele quer. Estão aí. Segundo tipo de servo que serve na casa do rei, é o povo. Votaram, tá? Eles votaram, falaram para o rei, esse nós escolhemos. É por isso muitos dizem a voz do povo é a voz de Deus, não é? Nós escolhemos, queremos que ele serve ao rei. Todo mundo votaram, decidiram que serve ao rei, mas não é o rei que escolheu. Ele vai entrar, mas o objetivo principal, agradar o povo que lhe escolheu. Mas servindo o rei, não vai agradar o rei, porque não é o rei que lhe escolheu. Vai fazer de conta que está a servir o rei, mas no fundo, ele tem lealdade, ele tem que agradar o povo que lhe colocou na casa do rei. O terceiro tipo de servo é aquele que sonhou em trabalhar na casa do rei, lutou, fez o possível e impossível até que conseguiu o emprego na casa do rei. E ele tem as suas razões que lhe levou na casa do rei. E ele vai fazer o possível. Primeiro, agradar as vontades do seu coração que lhe levou na casa do rei. Embora vai fazer de conta servindo o rei. Mas aquele que o rei escolheu é que vai sair bem. Porque rei escolhe e rei ensina
e rei confia totalmente. O povo escolhe, o povo observa se estás a servir o rei e nos agradando. Aquele que lutou, ele tem as suas ambições. Por isso, não pensam que todos os servos que vocês veem são falsos servos. Acima de tudo, quando um servo peca, quando entra escândalo, não pensam que Jesus também pecou. Não pensam que o cristianismo deixou de ser a verdade. Porque o cristianismo é o caminho da verdade. Tem evidências que Jesus Cristo era um homem sábio. Pergunta ao Flávio Josefo. Judeu que nem era cristão, ele menciona o cristianismo 2 vezes mais forte, várias vezes, mas 2 vezes, que tem mais fama. No seu livro, Flávio Josefo, que viveu no 1º século, depois da morte de Cristo, ele nasce, ele encontra a história de Jesus Cristo. Flávio Josefo. No entanto, ele cresce e ele se torna historiador, ele fala sobre Jesus sem sendo cristão. Depois dele surgiu outro, 55 anos depois de Cristo. O cara também conta muitas coisas sobre o Cristo. Inclusive, Flávio Josefo fala sobre o irmão de Jesus, que é o Tiago. Fala até a morte de Tiago como era. Mas ele sempre falou de Jesus como um sábio. Um cara que fazia milagres. E quando falou do Tiago, irmão daquele que é chamado Cristo, um homem que foi morto na cruz. Quer dizer, estamos a falar dos historiadores. Falaram de Jesus Cristo. Dos caras que não tinham motivo de falar de Cristo. Você vai encontrar vários historiadores do 1º século que Jesus morreu e ressuscitou, voltou ao Pai. No 2º século, e ninguém fala que Jesus era pecador, que Jesus Cristo não existiu, que Jesus era mentiroso, Jesus era burlador. Não, ele era verdade, verdadeiro e ele continuará a ser. Jesus Cristo é a verdade. Jesus Cristo é verdadeiro. Não abandona, não abandona, do jeito nenhum. Mesmo que os homens conhecidos, fortes, famosos, pecarem, caírem, você não abandona. Vai em diante. Servo também que me acompanham, não se sente mal. Se você vê outro servo caiu, aquele caiu, escândalo, mais escândalo, saiba que escândalo vai acontecer. Mas ai daquele que através dele o escândalo vem acontecer. Amo vocês em Cristo, eu queria aconselhar, porque eu vejo muita gente a falar sobre isso e muitos generalizam servos na internet, por aí, e muitos também abandonam o cristianismo por causa de escândalos. Amo vocês em Cristo, irmãos. Graças a Deus.